Boa tarde. Quem está falando aqui é Cecília Rangel. E eu estou aqui emocionada e feliz por estar aqui na SBAT depois de 2 anos sem botar o pé aqui nessa sede tão amada e querida, né, da nossa Sociedade Brasileira de Autores, do qual eu venho me dedicando desde 2013, né, a esse trabalho voluntariado que agora está sob a liderança do nosso amigo Jurai Coutinho. E eu estou aqui hoje para entrevistar uma pessoa que, além de muito querida minha, particularmente, é uma profissional que eu tenho o maior respeito, uma historiadora. O nome dela é Solange Balbi, e ela também está trabalhando com a gente aqui, mais voltada para o trabalho ligado ao acervo da SBAT. Então, eu vou pedir primeiro que ela se apresente, que ela nos diga direito, conte um pouco da história dela profissional, né? E fale, então, como foi que ela chegou aqui na SBAT, como foi que você chegou aqui, como foi que você veio parar nesse trabalho, né? E qual a importância disso para você nesse momento, como é que você enxerga essa possibilidade de trabalhar aqui com a gente. Maravilha, Cília. A minha história com a SBAT, ela começa em 2007. A minha formação é em História, né? Eu trabalhei muitos anos no Arquivo Nacional, depois eu fui trabalhar no Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, vinculado à Eletrobras. E, naquela época, eu recebi um contato da Lúdico Produções Artísticas, que fazia parte da equipe do Aderbal, que, na época, presidia a SBAT, e eles me convidaram para fazer o tratamento técnico das peças teatrais da SBAT. Na realidade, estava sendo feito um convênio que envolvia a SBAT, a Fundação Biblioteca Nacional, a Lúdico Produções, que fazia a gestão toda administrativa do projeto. Então, eu me engajei nesse trabalho e fiquei muito surpresa com o acervo, né? Eu já conhecia a SBAT na época, porque, embora eu estivesse fazendo, por exemplo, no Arquivo Nacional, eu trabalhei em diversos fundos documentais. Na Eletrobras, eu trabalhava basicamente com urbanização no Brasil. Mas eu tinha uma paixão por teatro, já era uma paixão desde a adolescência. Então, eu nunca parei de ler e de buscar informações sobre teatro, em especial história do teatro, que é a minha área, é a história, né? Então, quando eu conheci o acervo, eu fiquei assim, apaixonada, porque a gente, no final, né, do tratamento, a gente se deu conta que eram 35 mil peças de teatro, o que talvez seja um dos maiores acervos que se tenha no Brasil e na América Latina, e ele inicia com a criação da instituição, né, com a criação da SBAT, em 1917, e o corte que nós fizemos foi em 2007, quando a instituição comemorava os 90 anos. Então, o que nós fizemos? O acervo estava todo aqui, as 35 mil peças estavam aqui, não tinha assim uma organização, porque também você precisava de uma equipe monstruosa para dar um tratamento técnico àquele acervo. Então, a gente fez, pegando toda a trajetória do trabalho, foi uma higienização do acervo, porque a gente tem peças aqui de 1917, mas algumas, não são muitas, mas algumas que são anteriores a isso. Então, peças muito antigas precisavam de um cuidado especial, de uma limpeza, uma retirada de poeira, de alguns grampos, algumas coisas assim. Então, foi feita a higienização, foi colocada uma equipe. No final das contas, o projeto inteiro teve um envolvimento de 50 pessoas trabalhando.
Então, depois da higienização, nós passamos para a identificação de cada peça. Aí, nesse caso, a identificação do título da peça, o autor, se era um tradutor, se era uma tradução, um texto traduzido, vários itens relativos à informação, né? A um conjunto de informações que aquela peça nos trazia. Então, depois de fazer a higienização e a organização física disso, identificação e organização física, foi totalmente digitalizado, cada uma das páginas, e reacondicionado, e então transferido para a Biblioteca Nacional. Então, só para ter uma ideia, porque às vezes a gente fala assim, 35 mil peças de teatro, né? Às vezes fica difícil de calcular, mas a gente deu assim, talvez fique mais fácil. Nós conseguimos 1.492 caixas box. Nossa. E, assim, lotadas, cheias, entendeu? Cheias, não tinha uma mais. E acho que foram 120 estantes para condicionar isso, que também foram cedidas do projeto para a Biblioteca Nacional. Esse acervo ele está armazenado na Biblioteca Nacional, mas ele não foi uma doação para a Biblioteca Nacional. Ele se mantém lá sob a guarda. Como uma hospedagem, né? Uma hospedagem. É um comodato, então fica lá. E esse projeto foi assim, maravilhoso, porque além de você ter acesso às peças de teatro, porque eu até anotei aqui, foi 1,5 milhão de imagens que gerou esse trabalho. Então, essas imagens todas das peças, você pode acessar esse material, você pode ler, por exemplo, você tem um banco de dados, né, na Biblioteca Nacional, que chama Catálogos da Biblioteca Nacional. E tem o catálogo específico das BARTs. Então, se você entra lá no sistema, você pode consultar, por exemplo, por autor. Se você joga o nome do autor, vai vir toda a ficha com todas as peças dele. Se você quiser uma peça específica, você consegue os dados daquela... Porque vocês vão fazer um trabalho de indexação, não é isso? Exatamente, foi feita a indexação. E isso já foi feito? Não, foi feita e por isso tem um sistema disponível para consulta. Então, você tem assim, o volume de informação, você imagina que são 35 mil peças que vêm desde o início do século. Não tem como. É incomparável. E sendo que antigamente não tinha processo digital, né? Era tudo impresso, então muito papel, muita... E tem uma coisa também, as primeiras, que é assim, até de uma beleza gráfica muito interessante, porque eles escreviam, não sei, eu tenho que explicar. Alguém vai ter que me explicar, porque eu não sei por que aconteceu isso, mas eles escreviam com lápis de cor. Então, algumas peças são lápis azul, outras peças são lápis vermelho. Então, isso é manuscrito. Então, vai tomando isso é uma preciosidade, né? Porque você vai vendo a evolução de como essas obras foram sendo escritas. Exatamente. E documentadas. E isso é uma preciosidade. Né? É incomparável. Eu não conheço nada que chegue perto disso. Então, então você tem um manuscrito, você tem um datilografado, depois você passa para o período de computador digital e tal, mas isso não chegou aí para... Eu, por exemplo, eu entrei para a SBAT como associada em 1985, não tinha computador. Sim. Então, as primeiras peças que eu coloquei aqui eram datilografadas, né? Pois é. É completamente diferente de hoje. A gente tinha que trazer cópias para cá, impressas, para poder armazenar. A SBAT não é obrigada a registrar, né? Mas a gente costumava deixar aqui. Por isso tem esse acervo todo, né? Porque os autores deixavam suas obras aqui. Usavam a SBAT como um lugar de arquivamento das obras. Agora, você imagina se não tivesse essa prática, né? Sim. De fazer o depósito do texto teatral. Quer dizer, a gente teria perdido toda essa trajetória. Seria uma pena. Graças a Deus que isso está preservado.
E está muito bem lá condicionado. Nós fizemos uma renovação agora recentemente do convênio, já teve 10 anos, já fazem 10 anos, né, esse projeto, e nós renovamos agora por mais 4, esse comodato. E aí tem uma coisa que é importante dizer. Nesse sistema, nós não disponibilizamos o texto teatral, a imagem da peça. Nós disponibilizamos os dados referentes à peça. Sim. A pessoa querendo, quer dizer, seja uma pessoa que vai fazer uma montagem teatral, ou então uma universidade que queira fazer uma leitura de texto, ela querendo acessar, ela entra em contato a partir dessas informações, né, coletadas na Biblioteca Nacional, ela entra em contato com a SBAT, e a SBAT, então, conversa, vê qual é a função, que tipo de uso que vai ter aquele texto, e aí cede, então, a imagem digital. Quer dizer, em momento nenhum se toca na peça, mas o original. Em momento nenhum, que é por uma questão de preservação, né? Enfim, depois desse trabalho, eu estava tentando recuperar isso. Para mim, foram 8 meses de trabalho, mas para mim parece que foram muitos anos. Então, deu um intervalo e as peças continuaram, né, a ser depositadas aqui na SBAT. De 2000, porque vai na Biblioteca Nacional de 1917 a 2007. 2007 em diante, estava aqui na SBAT. E a SBAT continuou recebendo peças teatrais. Então, o que foi feito? Eles falaram, volta, vamos dar continuidade a esse serviço. De aplicar a mesma metodologia que foi adotada na Biblioteca Nacional para o acervo que estava crescendo aqui nas SBAT. Então, foi feita a mesma coisa. É porque uma coisa que, assim, até para esclarecer para quem está assistindo e para quem está ouvindo a esse podcast, a SBAT, em princípio, ela foi fundada pela questão dos direitos autorais. Só que ela acabou, na prática, sendo muito mais do que isso, né? Foi se tornando um lugar de fomento cultural. As pessoas vinham para cá e discutiam o teatro brasileiro, e muita coisa saiu daqui, né? A SBAT se tornou um centro de fomento do teatro, e mais tarde de outras linguagens também ligadas às artes e à nossa cultura, né? Então é um lugar muito importante, e em cima dessa importância e também desse trabalho, para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, eu queria perguntar a você, porque esse projeto, isso tudo está dentro de um projeto, né, que a SBAT está fazendo dentro dessa coisa de ressignificar a SBAT, de trazer a SBAT para um lugar de atualidade, né? Então eu queria saber quais são os parceiros que estão ajudando, que estão junto à SBAT, possibilitando que a gente esteja aqui fazendo esse trabalho. Tem esse projeto com o FRJ, né, que tangencia muito o acervo também. Tem várias atividades, né, tem outras entrevistas sobre isso, e tem algumas que são muito voltadas para a parte do acervo. Porque, por incrível que pareça, a SBAT não é só as 35 mil peças de teatro. Ela tem um acervo maravilhoso. Quer dizer, aqui mesmo, nessa área da biblioteca, da SBAT, nós temos, em publicações nacionais, de antigas até mais recentes, a gente tem umas 2.000, 2.500, mais ou menos. E eu acho que cabe falar sobre o boletim, as publicações da SBAT. Sim, importantíssimo. Né? A primeira que antecederam as revistas que ficaram famosas depois. São 2 blocos. Na realidade, essa publicação, eu acho que todo mundo fala, é o boletim, é a revista.
Na realidade, para mim é uma coisa só, porque ela vai a primeira publicação vai de 1924, Nossa. o primeiro boletim, até maio de 1955. E isso se denominava boletim. Uhum. Era uma publicação voltada para as questões internas da SBAT, e era um meio de comunicação da SBAT com os associados, com todos os autores, né? Então, falava do cotidiano. Foi por isso boletim, né? Um boletim foi porque era uma coisa, um impresso para informar, manter informados os associados. Exatamente. Inclusive, divulgando as reuniões que haviam na época, que eram 2 reuniões semanais, e as reuniões de diretoria também, que eram muito importantes. E isso tudo era publicado no boletim. Depois, a partir de maio de 55, é que vira a revista da SBAT. Só que, principalmente nessa transição, é pouquíssima diferença em termos editoriais e tal, era muito semelhante. Na realidade, talvez eu até descubra em algum momento por que eles fizeram essa alteração. Mas acho que era uma intenção era de ir além dos autores teatrais. Porque a SBAT... Bom, peraí, deixa eu voltar. Porque é tanta coisa. Eu comecei a ler esses boletins e fui me encantando com isso. E, inclusive, tanto a digitalização desse boletim como o tratamento da informação, que é um boletim, imagina, que vai de 1924 até os dias atuais, e não tem um índice de assunto. Então, se você quiser pesquisar, você não tem como fazer uma pesquisa. Não. Então, dentro desse projeto, nesse convênio com a FRJ, nessa emenda parlamentar, a gente vai desenvolver tanto a digitalização do boletim, quanto desenvolver o índice de busca das informações que estão ali contidas, né? Que é vital. E eu comecei a estudar e a ler esse boletim e tal, e eu fiquei aí mais encantada ainda, porque a gente viaja no tempo e lembra que na época da criação da SBAT, que Chiquinha Gonzaga e outras pessoas populares na época, muito conhecidas, né, que criaram a instituição, mas era o quê, gente? A gente tinha acabado de sair de uma guerra mundial, quando ela foi criada. Havia a questão da pandemia naquela época, que também foi uma transformação na sociedade, né? Toda a questão comercial entre os países, era um momento muito complicado. E era uma fase de mudança, principalmente depois da Primeira Guerra, era uma fase de mudança no mundo todo. O mundo todo estava revendo as suas práticas. E a criação da SBAT reflete isso. Ela reflete o que estava acontecendo na Europa naquela época. Então, e aí é um momento muito interessante, porque o que era um autor teatral, o que eram os autores, né? O que eram os associados da SBAT naquela época da criação. Por isso Chiquinha Gonzaga. Nossa, Chiquinha que está aqui, eu estava pensando nela, você estava falando. Tinha um autor que escrevia o texto, que tinha o texto. E foi ela que descobriu essa coisa, né? Porque ela descobriu que estavam usando as músicas dela na Europa e ela não recebia nada por isso. Exatamente. Então ela começou a se intrigar, foi buscar saber como é que podia ser feito esse trabalho. Também estava engatinhando na Europa, né? E ela descobriu isso em Portugal, quando ela estava numa temporada lá, e que ela descobriu que uma casa lá estava comercializando a obra dela. Então, era o quê? Era o autor do texto teatral e tinha o compositor também. Então, esse era o conjunto, infinitamente maior do que hoje, porque são compositores e autores, né, de texto. Então, eu comecei a me impressionar com a garra deles na discussão de como seria essa instituição, quais seriam os objetivos, como se discutiria a questão dos direitos autorais. Eu fico imaginando isso no início do século, aqui essas pessoas reunidas, não exatamente aqui, porque aqui não foi a primeira, tem muita gente que acha
que aqui, essa sede onde a gente está, foi a primeira sede, não foi, né? Mas eu fico imaginando aquelas pessoas no início do século, fervilhando. Não, você vai falando, vai me puxando, as coisas assim. Você vê a luta que foi, por exemplo, a SBAT, outra coisa que a gente não pode esquecer, que a gente tem que lembrar. O Rio de Janeiro, naquela época, era a capital. Sim. O poder federal estava aqui. Então, os autores tinham, por intermédio da SBAT, eles tinham uma relação enorme com os deputados, Sim. com as pessoas que criavam as leis, que definiam as leis. Então, isso era fundamental, era uma troca. Quer dizer, troca, tipo assim, o cara atravessava a rua e vinha para cá. Sim. Quer dizer, para cá. A SBAT passou... E o centro da cidade era o centro onde acontecia toda a efervescência cultural, né, do Rio. Exatamente. É o do Teatro Municipal, a Praça Tiradentes, né? Então era a circulação. E aqui tinha aqui perto tinha aquele palácio que foi demolido. O Palácio Monroe, e que era o Senado, né? Exatamente. Então eles circulavam todos aqui, os senadores, os deputados. Eles estavam sempre aqui. Uma outra troca que era muito importante também, que eu fui percebendo à medida que eu fui lendo, era quase que uma instituição só, porque, inclusive, quem era meio diretor aqui era meio diretor lá também, na Academia Brasileira de Letras. Sim. Então, eles se visitavam o tempo todo, e as reuniões eram muito criativas. Então, você consegue perceber o quê? Quer dizer, você pode estudar hoje sobre os direitos autorais e você ter o reflexo frio da lei. Você estuda a lei. Isso. Por intermédio da história da SBAT, da atuação da SBAT, você consegue perceber como isso se deu. Quais eram os atores? Quem eram os personagens desse acontecimento, né? Exatamente. Então, eu acredito que na verdade, o Brasil se modernizando, né? Botando o pé na modernidade, né? Exatamente. Tentando. Estamos tentando até hoje. E eu estou escrevendo alguma coisa, tentando fazer assim um paralelo com a história do Brasil, porque como essa proximidade com o poder era muito forte, dava muita sustentação para as SBAT, sim, porque agilizava as discussões todas. Então, isso por intermédio, você lê as atas, então você vê como é que isso tinha influência, como é que isso era ágil, entendeu? E a relação também que a SBAT tinha com a polícia, por exemplo, porque naquela época era uma questão de polícia, a questão dos direitos autorais. Quer dizer, hoje a coisa faz de uma outra forma. Estamos quase chegando lá, estamos quase voltando a essa. Mas tinha uma relação todos com delegados de polícia, não só no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a central, mas para o resto do país, né? Porque no que a SBAT foi crescendo, de 17 a 30, ela já tinha alcance no território nacional inteiro, tinha representação em todo o território nacional. Então, isso era vital para você levantar tudo o que acontecia em termos de teatro no Brasil, né? E isso facilitava em termos legislativos também. Olha, é muito rico, é uma história que tem que ser escrita. Ela precisa ser, pelo menos, eu não digo assim, porque o volume de informação é tão grande, é assustador. É assustador. A cada ano... Mais de século, né? E a cada ano que segue, você lendo as atas, você fica impressionada com a riqueza, porque tudo estava... das reuniões, deve ser uma loucura ler isso. Você mesma já me relatou algumas vezes que você ficou emocionada a ponto de chorar exatamente. Ao ler os documentos, porque é como se você tivesse conseguido fazer uma viagem no tempo, né? Exatamente. Botar um pé na história. Hoje fica mais fácil viver consultando os documentos da SBAT. Eu me transporto para lá. Hoje é bem mais fácil isso. Então, é de uma riqueza e é justamente isso que eu falo. A maior parte dos livros não traz isso. Traz as correntes, traz como é que o teatro se desenvolveu na Europa, no Brasil e tal.
mas você não tem esse a miúde, a conversação que era feita, as negociações que eram feitas, de como é que se queria se chegar a um acordo em termos de direitos autorais. Isso é fundamental para a cultura do país, é fundamental. Era a maneira em que os intelectuais se colocavam naquela época, porque não eram só os autores de teatro, eram todo mais, eram as pessoas todo o pessoal da literatura, sabe? Eram os grandes autores do país, que estavam ali sentados ali do lado na Academia Brasileira de Letras, né? Enfim, é riquíssimo. Depois que foi feito esse trabalho da Biblioteca Nacional, veio a pandemia aqui, né? Então eu fiquei, e a gente estava com certo medo de perder a sede, então eu embalei todo o material, todos os livros e tudo, separei. Sozinha, gente? Sozinha. Até um gato pingado aqui, outro pingado ali. Eu e Chiquinho. Mas foi esta pessoa que aqui vos fala, essa aqui. É porque não tinha como você trabalhar em que equipe. Trabalhou pesado nessa. Não tinha como você botar uma equipe no início da pandemia. Não tem. A possibilidade de perder a sede era grande naquela época. Sim, então, a ameaça estava sobre a nossa cabeça. Né? Então eu consegui pegar cada livro dessa biblioteca e fico cada vez mais encantada com o material. Isso está para ser transferido para a UF. Já está, os acordos já estão fechados, mas a gente só precisa implementar a mudança. Né, também nas mesmas condições da biblioteca, né? Quer dizer, a UF vai hospedar o acervo, não é isso? Isso, vai. Também da mesma maneira. Nas mesmas condições. A gente não está doando, porque esse acervo pertence à SBAD. Exatamente. Né? Por que a gente faz tanta questão de manter sob a nossa custódia esse acervo? Porque a gente quer garantir que as pessoas tenham acesso a esse acervo. Exatamente. A questão é o público ter acesso. Né? E nós não conseguimos, por exemplo, as linhas de pesquisa que se abrem sobre o acervo são inúmeras. São. Se você puder, eu estive até conversando com o Gil, né, no outro dia, estava conversando sobre isso. Se você pega esse acervo todo que está na Biblioteca Nacional e faz uma análise a partir das listagens, a partir das peças escritas e tudo, você consegue ter o perfil do dramaturgo brasileiro. Sim. E você não, desde o início ou do século. Ou os perfis, né? Porque desde 1917, exatamente. São vários, né? Quem era? Então você vê que tinha pessoas muito... A grande parte tinha formação em direito. Sim. Depois vieram uma leva muito de jornalistas, por exemplo. Sim. Então, como você pode traçar isso? Agora, você tem que ter essa informação processada, porque... E ela tem que pensar o seguinte, né? Que, assim, até algum tempo atrás já, né? Eu não sei precisar quantos anos, mas, assim, a SBAT era a única instituição que a gente tinha tanto para lutar pelos direitos autorais, quanto para fazer esse arquivamento desse acervo. Né? Exatamente. Então, todos os grandes autores que você pensar do teatro brasileiro e que construíram a história do teatro brasileiro, todos eles passaram por aqui. Exatamente, com certeza. Não é? Com certeza. Tirando lá o Anchieta, lá no... Inclusive, esse é um segmento de outro projeto que a gente está para começar agora. Eu já arrumei até a mesa. Sim, já está para começar. Que também está nesse projeto da emenda, em parceria com a FRJ, que é levantar... A gente tem os dossiês dos autores. Eu fiz uma estimativa pelo número de caixas que a gente tem. Eu peguei uma amostragem e vi o número de dossiês que tinham lá nas caixas. Eu imagino que a gente tenha de 3.000 a 4.000 dossiês. Isso foi um
codinome que eu dei, foi o apelido que eu dei. É o dossiê. É o dossiê, os dossiês dos autores. Então, dali você tem a ficha de inscrição, a foto, então, às vezes você tem alguma informação sobre o acervo, às vezes tem uma listagem de todo o material que ele já produziu e tal. Às vezes não, são mais minguadas, outras têm doação do acervo inteiro para esbaixo. Então, isso está sendo levantado e também está sendo jogado em bancos de dados. Entendeu? Então, isso vai ser outro material que propicia mais uma linha imensa de pesquisas. Entendeu? Por esse, então, principalmente, você consegue perceber quem era esse autor. Né? Daquela época até hoje. Eu estou esquecendo alguma coisa? Sim, precisamos falar de uma coisa importante, que é o seguinte: a gente está fazendo a conversão, né, do sistema pelo qual esses arquivos estão sendo que foram digitalizados. Digitalizados. Olha, aí veio o sistema Sofia. O que é esse sistema Sofia? É o seguinte, quando nós fizemos a digitalização do acervo lá junto com a Biblioteca Nacional e a Lúdico, nós tivemos que fazer o quê? A gente teve que usar o mesmo sistema que era adotado na Biblioteca Nacional para os outros acervos documentais, que era o ORDOC. Então, toda a digitalização e as informações todas passaram para esse sistema ORDOC. Acontece que foram 10 anos desse primeiro convênio, e agora que foi renovado, quer dizer, já vamos para 14 anos, no final dos contos, e essa área digital, ela caminha com muita velocidade. Sim. Ela, toda hora, os softwares são atualizados, e é muito complexo. Então, o que aconteceu? A Biblioteca Nacional passou todos os acervos que eles tinham lá, todos, absolutamente todos da Biblioteca Nacional, passaram para o sistema Sofia, que é um sistema mais sofisticado e tal, pelo próprio andar da carruagem, é assim que o meio digital caminha, né? E então nós temos que migrar desse ORDOC, que o nosso sistema ainda está no ORDOC, para esse sistema Sofia. Isso é fundamental dentro desse, isso está contemplado nesse projeto, nessa emenda, que nós precisamos... A Biblioteca Nacional não tem como fazer a manutenção desse sistema que eles não adotam mais. Eles não podem mais mexer nisso. Então, a gente precisa canalizar todas as informações para essa nova base de dados, esse novo sistema, que é para a gente poder continuar consultando. E isso é uma coisa que vai ser recorrente. Quer dizer, sempre que aparecer um novo sistema, esteja a documentação ou esteja a informação da Biblioteca Nacional, ou em qualquer outra instituição, ou voltando para cá, a gente periodicamente vai ter que lidar com isso, né? Então, a gente está previsto isso, essa migração do sistema ORDOC para o Sofia. De qualquer maneira, o ORDOC continua sendo consultado via internet. Não tem, pode ter uma instabilidade, volta e meia. Às vezes, no outro dia entrou um hacker, né, no todo o sistema da Biblioteca Nacional, que foi uma loucura, uma confusão, e teve que mapear para ver se tinha perdido alguma informação. Graças a Deus, a gente não perdeu nada, mas continua lá disponível. Só que, em vez de estar... Isso para o usuário não vai fazer a menor diferença. Da mesma maneira que ele consulta hoje pelo ORDOC, ele vai consultar pelo sistema Sofia. E isso é um dos mais importantes, é um calcanhar de Aquiles. A gente tem que acompanhar isso em termos de avanço digital, né? E avanço de mídia, não tem como. Porque você pode chegar, por exemplo, nesse caso, o que existe hoje em termos de digitalização? Você pega uma empresa, você pega um judiciário, por exemplo, você digitaliza um número avassalador de papéis, de documentos, de processos e tal. Isso facilita o acesso, mas você está lá com a documentação lá preservada, ou então, em alguns casos, fora do judiciário, em outras áreas do conhecimento, você
pode até descartar o original e manter a imagem digital. Nesse caso, não. A gente tem... A ideia é preservar. É você continuar dando acesso a essa informação para os pesquisadores, os diretores, os autores, e você manter preservado o acervo. Então, a gente vai ter que migrar periodicamente essas informações para as novas bases de dados. E isso está para ser feito agora, já com um acordo da Biblioteca Nacional e tudo, e com uma negociação também com Sofia, que o pessoal da grande vai unindo forças, né? Unindo forças, exatamente. Unindo forças. Para preservar a nossa cultura, né? A nossa identidade. Olha, né? eu posso ficar aqui alguns dias falando sobre o que deve ser digitalizado. Mas, por exemplo, tem nesse período da pandemia, que foi até aquela conversa que eu falei, que eu sentei e chorei de emoção, que eu encontrei uma documentação que era de processamento, né, na época da SBAT, na década de 60 e tal. Então, a documentação vai de 60 a 90, que pelo menos foi o que eu encontrei. Pode ser até que tenha mais, mas acho que não. Então, a gente tem a relação de todas as montagens que foram feitas, em que teatro, em que quem era o autor, quantos direitos autorais que veio para a SBAT, e tudo é uma tabela imensa, é um volume de documentação monstruoso que não se teve acesso a ele. Isso é material a ser digitalizado e colocado disponível, entendeu? Tomara que essa parceria com a FRJ venha contemplar tudo isso. Temos tempo ainda ou estamos lá no laço? 37 minutos agora. Oi? 37 minutos. 37 minutos? Temos 3 minutinhos. Então, faça suas observações finais, então, sobre esse projeto. Nossa, eu estou me sentindo na Globo. Exatamente. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei qual é o perfil, quer dizer, o pessoal da universidade vai acessar esses podcasts, todos os associados da SBAT também. Então, eu queria deixar um recado, assim, pare, gente, um pouquinho e pensa como é difícil manter esse tipo de trabalho. Assim. Como é difícil você manter uma instituição como a SBAT, que, por uma série de problemas, perdeu um pouco o pé da questão da informática e eu acho assim, uma visão, a gente meio que está catando cavaco até agora, entendeu? Tropeçando para conseguir dar conta disso, mas prestem atenção o quanto é difícil cada ação. E como é fácil você vilipendiar uma instituição como essa. Como é fácil. E como é difícil depois para a gente reconstruir, exatamente. Né? Como tudo no mundo, na vida, é assim, né? Para demolir rápido, você pega... Pá! Ainda mais... Agora, para você fazer aquilo de novo, tomar vida e ganhar o vulto e a importância que tem para a nossa vida em comum, para a nossa identidade, enquanto nação, porque teatro é isso, exatamente. Né? Teatro se a gente acompanhar, se a gente ler uma peça de cada época, de cada fase da vida do nosso país, se a gente ler uma peça desde lá de Anchieta até aqui, a gente vai ter uma ideia realmente de como esse país foi sendo. Porque o teatro é o espelho. Ele é o espelho, porque ele acontece naquele momento, então os autores daquela época escrevem sobre aquilo que está acontecendo. Então é o olhar realmente. E como o teatro é uma atividade popular, apesar de se dizer que não, se tentar fazer com que ele se realize, se produza de forma, muitas vezes, elitista, mas o teatro é um fenômeno popular, né? Você quer, é a expressão
do que aquela comunidade observou e está vivendo e também experienciou, né? Exatamente. E quer deixar aquilo ali, quer mostrar, quer dividir com outras pessoas. E o teatro é a melhor forma que isso acontece. Eu vivencio muito por essa parte do acervo, né? Mas eu vejo o trabalho que está sendo feito em termos de direitos autorais pelo Gil, por toda a equipe do Gil, Maria Rita, Fábio, todo mundo que está engajado. Eu sei a dificuldade que primeiro, principalmente, porque a gente está numa época que eu espero que acabe rápido, em que as pessoas acham que se bastam. Ninguém se basta. O indivíduo, ele precisa de uma ação coletiva. Precisa. E o pessoal de teatro, que está engajado no teatro hoje, ele precisa de ações coletivas. Isso. Ele precisa discutir a questão dos direitos autorais e de que maneiras que isso vai se dar com a internet, com o YouTube, com os demais... Sim, com os novos meios de expressão e de linguagem, né? Exatamente. Da dramaturgia, enfim. Infelizmente, a gente tem que dar uma finalizada aqui por causa do tempo. Sim. Mas, assim, talvez a gente volte numa outra ocasião, quem sabe. Com certeza. Então, mas olha, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o fato da gente poder contar com você, Solange Balbi. Eu que agradeço. Que bom, então a gente agradece, a gente se agradece mutuamente. Mas nós, das BAT, a gente te agradece muito mesmo, porque sem você seria impossível a gente tomar pé dessa parte da reconstrução desse patrimônio. Da reconstrução desse patrimônio e da própria SBAT, né? Enquanto entidade de associados, de profissionais, de escritores, autores, dramaturgos, roteiristas, né? Exatamente. A gente pretende, inclusive, ampliar para outros tipos de autoria, né? Uhum. Então, assim, vamos... que nós tenhamos mais 150 anos. Isso, que a gente tenha mais pelo menos 150 anos para poder ser esse espaço de não individualismo. Exatamente. Né? De entender que juntos a gente é muito mais forte. Né? De que o trabalho coletivo que é o interessante, e o teatro pela sua essência, pela sua função, ele é um trabalho coletivo sempre. Maravilha. Né? Então, muito obrigada, agradeço a quem nos assistiu, a quem nos ouviu, né? E me despeço aqui, esperando que a gente vai se encontrar em outro momento. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Tchau.